Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos triângulos, tá bom? Vamos entender aí como que eles são classificados, saber quais são os seus elementos e vamos lá para a tela. Vamos lá então, fiz aqui algumas anotações conforme a apostila de vocês e vamos discutir o que nós temos aqui. Ó, primeira coisa, nós vamos falar a respeito do triângulo, né? Acho que é meio óbvio que ele é um polígono formado por três lados, certo? E uma coisa que é muito interessante é que esse polígono, ele é o único polígono que não se deforma, certo? É, Se você tiver aí vértices que se movimentam, né, que poderiam movimentar aí as suas arestas, o triângulo seria o único polígono que não se deforma. Ou seja, ó, deixa eu citar um exemplo aqui. Se nós tivéssemos, por exemplo, um retângulo, né? Se tivéssemos um retângulo mais ou menos assim, caso eu empurrasse essa aresta de cima para lá, ele provavelmente ficaria mais ou menos nesse formato aqui, como se fosse um paralelogramo, certo? No triângulo, isso não acontece, tá? No triângulo nós temos apenas o formato rígido, e até por isso que nós vemos o triângulo sendo utilizado aí, por exemplo, na construção de tumbas, né? No Egito Antigo lá, os, os faraós eles utilizavam os triângulos aí, que na verdade são as faces laterais das pirâmides. Tranquilo? Quais que são então os elementos formadores do triângulo? Olha só, nós teremos os vértices, que assim como acontece nos outros polígonos, né, os vértices são esses pontos de encontro das arestas, tudo bem? Nós temos também os lados, tá? Que muitas vezes são chamado de aresta também, né? Que seriam esses lados aqui, ó, que são os segmentos de reta. Ah, e aliás, uma coisa que é importante que eu não falei aqui, ó, na parte de cima, é que esses três segmentos, né, esses três lados aqui, eles sempre vão ter pontos em comum 2 a 2. Ou seja, ó, esse lado de A até B, ele vai ter o ponto B em comum do lado B até C, certo? Existe um ponto em comum entre os dois aí. E a mesma coisa acontece entre o lado BC, que tem o ponto C em comum com relação ao lado AC. Tranquilo? Mais uma coisa, nós temos também os ângulos que são internos, né? Ou seja, os ângulos que estão aqui dentro do nosso triângulo, né? Que estão aqui representados por letras maiúsculas com acento circunflexo aí, né? E temos também os ângulos que são externos, que são obtidos a partir de prolongamentos. Ou seja, ó, nós temos aqui um dos lados e ao prolongarmos ele, ele vai formar um ângulo externo com o outro lado, tá bom? Que aqui está sendo representado por letras minúsculas com acento circunflexo. Uma coisa interessante seria a desigualdade triangular, tá? Essa desigualdade triangular, mesmo sendo escrita aqui em três linhas, ela é bem simples de ser entendida. O que ela quer dizer é que nenhum dos lados pode ser maior do que a soma dos outros dois, ok? Nenhum dos lados pode ser maior do que a soma dos outros dois. Vamos fazer um teste aqui, ó. Será que seria possível nós termos um triângulo, vamos ver, que tenha um lado 40, que tenha o outro lado 20 e o outro lado 15? Será que seria possível nós termos um triângulo desse formato? Claro que não, né? Por que não? Porque o 40, né, ele é maior do que a soma dos outros dois. Ah, professor, mas como assim? Só porque existe essa propriedade, eu não posso fazer um triângulo desse formato? Não. Olha só aqui na prática como que isso funcionaria. Imagina que esse lado aqui é o 40, né? E aí nós temos um outro lado aqui que vai ser o 20. E nós temos um outro lado que vai ser o 15, tá? Se esses dois aqui ó, não forem maiores do que a soma do 40, automaticamente eles não se encontrarão lá, né? Eles não têm tamanho suficiente para se encontrarem no outro vértice, tá bom? A mesma coisa, ó, vocês percebam aqui ó, que é só o lado tem que ser menor, certo? Não pode ser igual. Porque, por exemplo, ó, se eu tiver um lado 40 e eu tiver outros dois 20 e 20, né? Automaticamente, o que queria acontecer? Ó?
um lado 40. E aí, para dar certo isso aqui, ó, nós teríamos que ter um lado 20 e o outro lado também 20. Automaticamente, nós não fecharíamos o triângulo no formato que a gente espera, né? Nós não teríamos um triângulo, nós teríamos apenas duas retas sobrepostas. Tudo bem? Isso acontece com os três lados, tá bom? Os três lados, né? Eles não podem ser maiores, ou melhor, cada um dos lados precisa ser menor do que a soma dos outros dois. Dando sequência, vamos falar a respeito da classificação dos triângulos. Ok, existem duas formas de nós classificarmos triângulos, tá? A primeira quanto aos seus lados. E nós teremos aqui, ó, um triângulo equilátero, tá? Que possui três lados congruentes, ou seja, os três lados são iguais. Então vamos inventar um exemplo aqui. Poderia ser se esse lado aqui tivesse 20 centímetros, esse aqui também 20 e esse aqui também 20. Né? Se os três lados são iguais, automaticamente esse triângulo é um triângulo equilátero, tá bom? O triângulo isósceles, ele é um triângulo que possui dois lados, ó, dois lados congruentes, tá? Que aqui está sendo representado por esses dois risquinhos, tá vendo? Ó, nós temos uma medida aqui embaixo, vamos citar um exemplo aqui, que poderia ser o 15, né? E aqui nós teremos, ó, tá vendo que os risquinhos são iguais? Eles representam lados que são iguais. Então, no nosso exemplo aqui seria 20, consequentemente aqui 20 também. Então, se ele tiver dois lados iguais, ele já é isósceles, tá bom? Se tiver três lados, equilátero. E aí, por último, nós podemos ter também um triângulo que seja escaleno. O que é um triângulo escaleno? Ele possui três lados não congruentes, ou seja, três lados diferentes, que poderia ser aqui, ó, 40, 30 e 25. Beleza? Ó, percebam que esses três lados aqui obedecem àquela desigualdade triangular que nós falamos antes. E aí uma outra classificação que nós temos seria com relação aos ângulos, tá bom? Se o triângulo ele tiver ângulos, se todos os ângulos dele forem menores do que 90 graus, ele pode ser chamado de um triângulo acutângulo, tá bom? O triângulo retângulo, ele tem um lado igual a 90 graus, que normalmente é representado aqui por esse quadrado e um pontinho aqui no meio, né? E por último, um triângulo obtusângulo, que é aquele que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo dele tem que ser maior do que 90 graus, tá? E aqui a apostila de vocês traz uma observação, ó, que em nenhuma hipótese que não pode acontecer do triângulo ter mais de um ângulo reto ou obtuso, pelo fato da soma dos seus ângulos internos ser igual a 180 graus. Então, ó, em um triângulo qualquer, né, vamos desenhar aqui um triângulo qualquer, nós teremos, melhor, deixa eu utilizar um triângulo que já está pronto aqui, vamos utilizar esse aqui, ó, que nós teremos 90, né, vamos supor que esse lado aqui seja um lado de 60 graus, né, automaticamente o outro lado aqui precisa ser de 30 graus, porque a soma dos três lados, né, ó, ou melhor, a soma dos três ângulos, vamos colocar aqui, ó, os ângulos internos, A, B e C, né, e a soma deles precisa ser igual a 180 graus. Vamos ver se isso acontece, ó, seria 90 mais 60 mais 30 graus, igual a 180 graus, certo? Ó, façam a soma aí, vocês vão perceber que dá realmente 180 graus, tá bom? Isso aqui não é só para você verificar se o triângulo é válido, tá bom? Pode acontecer de um desses ângulos aí não aparecer no triângulo e aí o próprio exercício pedir para você identificar quem que é esse ângulo que está faltando e daí você faz a soma deles, tudo bem? Com isso, então, nós encerramos a nossa aula de hoje e espero que vocês tenham entendido e nos vemos aí na nossa próxima aula. Até mais!